Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E a Lava Jato foi em 2014. Tinha tido uma influência assim no mensalão, de certa maneira, do caso do mensalão decidido pelo Supremo, que isso propiciou um pouco mais de rigor. E teve-se maior exposição também na imprensa, os casos... esses casos de roubo, né, da Petrobras eram gritantes. Os 6 bilhões de dólares falam por si. Nossa. De dinheiro que foi recuperado. E era um caso realmente, vamos dizer assim, estrondoso. Ele gerou repercussão mundial. Tá? Porque o que foi descoberto ali? Que essas grandes empreiteiras brasileiras pagavam suborno. Pagaram sistematicamente. Eu mesmo interrogava o pessoal, né, diretor, gerente da Petrobras, e era assim, por que você recebia suborno? Por que te pagavam? Grande parte das respostas era, porque era a regra do jogo. Já cheguei, assim, já tava assim quando eu cheguei. Assim, mas você fazia alguma coisa e tal, olha, a gente tinha uma boa relação. Então quando precisava alguma coisa... Facilitava. A gente dava uma ajudinha. Mas não tinha nada específico. E tinha tabela. Né? Tinha tabela até. Então você chega para pagar, você chega para fazer um contrato com a Petrobras, essas grandes empreiteiras, e as grandes empreiteiras sabiam de antemão que tinha uma taxa de suborno que tinha que ser pago, que era 1 a 3% dos contratos. Nossa. Quando você fala em contrato, que aí você vai aprendendo, né? Eu até falava brincando assim que eu podia largar mais estatura e ir pro mercado de óleo e gás. Ah, é? Agora seria uma boa hora. Seria uma boa hora. Navio sonda de exploração. Sim. O preço disso aí, que a Petrobras comprou uns de uma empresa coreana, era da casa de 500 milhões de dólares. Um navio. E aí quando você tem 1 a 3%... Imagina. Né, você imagina o valor do suborno. Da propina. Né? Então isso foi por anos, né, mais de uma década. E como aquilo que eu te falei, parte ficava com a casa, os diretores e gerentes, parte ia para partidos políticos ou para políticos que eram os padrinhos da nomeação que tinham dos diretores. Tinham colocado as pessoas lá. Exatamente. É aquele velho loteamento político. Você loteia os cargos nas estatais depois e o cara tá lá para arrancar suborno de outros, né, de empresas para você, né, pro político ali, pro partido político. Então isso foi... Aí tinha senador, tinha parlamentar, Nossa. Tinha deputado, tinha de tudo ali. Tinha ex-presidente da Câmara, tinha ex-presidente da República, tinha de tudo, né, nesses esquemas criminosos. E foi um caso... E vários partidos. Só que partidos do governo. Sempre alinhados ao governo. Porque veja, a Petrobras era controlada pelo governo no momento. Quem que é a base? Por que ele vai colocar lá o partido da oposição? Vai colocar o partido da situação. Né? Isso foi por anos, décadas, muito dinheiro. A Lava Jato em Curitiba, só ela foram mais de 150 condenações criminais. Gente graúda. Olha, nunca na história do Brasil tinha sido condenado... Cuidado com essa frase assim, né? Nunca na história desse país. Vamos reformular, né? Reformular. Tem como voltar a gravação? Vamos voltar, porque já... Você é um candidato, já tem gente que usa esse bordão, né? Nunca na história esse. É verdade. Mas olha. Antes disso, então. Antes disso, nunca um diretor da Petrobras tinha sido condenado criminalmente. Né? Porque eles eram poderosíssimos. Eu imagino. E claro, ninguém vai ser condenado por ser poderoso, é porque cometeu um crime. O poder é o que tornava eles imunes à aplicação da lei. Nunca um ex-governador. Um governador de um estado, como o Rio de Janeiro, tinha sido preso. Exato. Aconteceu na Lava Jato. Um presidente da Câmara, todo poderoso, né, foi preso. Mais de um até foi preso. Presidente da Câmara. Senadores, né, deputados. O ex-presidente da República. E o mais marcante, a meu ver, donos dessas gigantescas empreiteiras. Exato, que mandavam no país. Que nunca imaginavam que iam ser presos, né? Quem imagina que é uma empresa, né, como Odebrecht, que atuava não só aqui, mas em vários países e Mendes Júnior. Exato. E o que aconteceu? O que foi descoberto? Não só elas pagavam suborno ali na Petrobras,
mas pagavam também em outras estatais e em outros órgãos também do governo. Teve o caso lá de Angra 3, né? Eletronuclear. Aí teve o caso dos governos do Rio de Janeiro, que era um esquema de suborno à parte. E foi descoberto no decorrer das investigações que eles também pagaram subornos para funcionários públicos de outros países, para fazer negócios lá. Às vezes até mais ou menos num incentivo de relação com o governo do Brasil da época. Entendi. Então, por exemplo, foi descoberto que a Odebrecht pagou suborno para 4 presidentes peruanos. Né? Então, no Peru, eu até visitei o Peru durante a Lava Jato, me convidaram para uma palestra. Fui lá, quando eu cheguei lá, acho que foi isso em 2017, estava estourando o caso envolvendo um ex-presidente lá chamado Ollanta Humala, que foi acusado, né, de receber suborno. O presidente anterior a esse sofreu impeachment, que era o Pablo Pedro Kuczynski, por receber suborno da Odebrecht. Caramba. No Equador, o vice-presidente, José Glass, foi condenado por receber suborno de empreiteira brasileira. No Panamá, República Dominicana, Equador, Colômbia. Olha o poder dessas... África. Vou te contar um episódio que aconteceu comigo recentemente. Eu fui morar um tempo no exterior. Sim. Depois que Estados Unidos. Deixei o Ministério da Justiça. Eu estava lá em Washington, andando nas ruas. Na verdade, ali, não sei se é um bairro, uma cidadezinha do lado, é Georgetown. E estava andando até com um amigo, até tenho testemunha disso. De repente passa uma pessoa por mim, tá? E começa falando português, mas um português meio diferente. Ele me para e começa: eu conheço você, eu te reconheço, você é o... Aí eu dei uma força, porque chegou uma hora que eu não tava lembrando. Eu falei: não, eu sou o Sérgio Moro. Ele falou: eu sabia quem você era, eu sou fã da Lava Jato. A Lava Jato mudou o meu país. Ele era angolano, né? E daí começou a contar para nós a repercussão que teve a Lava Jato em Angola. Por quê? Porque um ex-presidente de Angola, o José Eduardo Santos, teria recebido também suborno de empreiteira brasileira. E isso acabou sendo descoberto, né, por conta da Lava Jato. A gente compartilhou as provas e aquilo teve reflexo lá na Angola. E caiu o cara. Ele acabou caindo. Não sei se por conta disso apenas, né? Eu não sei os detalhes, mas foi o testemunho que me deu o rapaz. Olha só. Né? Então foi uma onda anticorrupção no mundo. Por isso que a Lava Jato não foi só uma das maiores operações de investigação de corrupção no Brasil, foi do mundo. Exato. E teve empresas estrangeiras que pagaram suborno também para diretores da Petrobras. Foram investigadas e várias delas tiveram que fazer acordos com o Ministério Público Local, Brasil, pagar milhões, né, de indenização, porque também pagaram suborno aqui para conseguir negócios. Então foi um negócio assim gigantesco. Envolveu o Departamento de Justiça norte-americano, envolveu a Secretaria, como ele chama, SEC, né, Securities Exchange Commission, porque algumas dessas empresas brasileiras tinham ações delas comercializadas na Bolsa de Valores norte-americana. Se você faz negócio nos Estados Unidos, está sujeito à lei norte-americana, que proíbe o pagamento de subornos em transações comerciais. Então, empresas como, por exemplo, a própria Odebrecht... O cara pode ser preso lá? Teve que responder a ação lá nos Estados Unidos, fora as ações aqui. Entendi. Né? Porque violou a lei americana. A Petrobras também. Né? Porque na visão dos americanos, a Petrobras para nós é uma empresa estatal. Mas para eles é uma empresa que estava vivendo à base de suborno. Entendeu? E aí também teve que se acertar lá com as autoridades norte-americanas. Mas, Moro, como que cai no seu colo a Lava Jato? Você estava me explicando que tem que ter uma atuação no estado do Paraná, né? Para vir para você lá em Curitiba. O caso começou o seguinte. Tinha um deputado, que hoje é federal, que é falecido, que chama José Janene. Tá. Ele foi acusado no Mensalão, inclusive. Não foi condenado porque ele acabou falecendo antes. Ele faleceu ali por 2010. E ele fez uma operação de lavagem de dinheiro
que envolvia recursos ali pagos no Petrolão, a lavagem de dinheiro ocorreu em Londrina, que é uma cidade no Paraná, norte do Paraná. E assim, esse foi o primeiro fato da investigação, e esse fato estava sob a nossa competência, lá da vara de Curitiba, que, como eu disse para você, tinha competência por lavagem de dinheiro em todo o território do Paraná. Entendeu? E no fundo, se você for ver, aquilo é mais ou menos um pedaço de um quebra-cabeça muito maior. E aí, puxando aquele quebra-cabeça, puxando o fio dessa história, veio o Petrolão. Mas apareceu para você nessa etapa, então? Você já pega desde o começo, tá? Sim, a investigação começou bem antes. Ela foi se arrastando, não estava rendendo muita coisa, mas teve uma mudança do delegado, encarregado do caso. Entrou um novo delegado, um delegado muito competente, chamado Márcio Anselmo, e ele começou a conseguir desvendar os fatos. E aí foi ampliando, até que chegou nos doleiros. De novo os doleiros. De novo Alberto Youssef. De novo ele. Né, lavando dinheiro de suborno na Petrobras. Né? E aí que a história foi se desdobrando. Quando começou lá em janeiro quer dizer, as primeiras prisões em março de 2014, ninguém tinha ideia que o tamanho daquela coisa, entendeu? O que a gente percebeu no decorrer de 2014, que começou Brasília, né? As pessoas em Brasília, a imprensa também, e as empreiteiras, as grandes empreiteiras, começaram a ficar preocupadas demais com a prisão lá do Paulo Roberto Costa, do diretor de abastecimento. E começou a aparecer toda hora advogado, né? Lá em Curitiba, dessas grandes empreiteiras. E elas nem estavam ainda no... E aí, o que esses caras estão fazendo aqui, entendeu? Que estranho, por que estão né? se movimentando tanto? E aí que a gente vai percebendo o tamanho da coisa. E foi no decorrer, né? Ninguém imaginava em Lula, em José Dirceu, exato, em 2014, que iam ser apanhados na Lava Jato. Mas foi crescendo. E no fundo era um mega esquema de corrupção de, no mínimo, como eu disse, 6 bilhões de reais. Bilhões, né? Que a gente tem que sempre pronunciar para deixar claro. E foi este momento na história do país que a gente rompeu com a impunidade. Porque corrupção sempre houve, né? Em maior ou menor grau. Deixar claro isso, né? Não foi de repente que começaram a roubar, não. Isso sempre teve. Sempre teve. Nessa escala, a gente já tem uma dúvida. Se nessa escala, tinha nessa mesma escala no passado. Mas, enfim, o que mudou, principalmente, foi a impunidade. O privilégio de roubar e não ser punido. Né? Foi isso que a Lava Jato buscou acabar. E, de fato, as pessoas foram julgadas pelos crimes, tiveram direito de defesa, foram julgadas, foram punidas, dinheiro foi recuperado. Essas grandes empresas, no começo elas não queriam admitir nenhum crime, depois com o tempo elas começaram a ver, é melhor admitir, fazer um acordo, que a lei permite, né? Não é um acordo... Ninguém está falando aqui de um acordo espúrio, né? Um acordo ilegal. A lei permite que uma empresa que se envolveu no escândalo de corrupção, ela procure as autoridades para fazer um acordo que a gente chama de leniência, de colaboração, e basicamente ela revela todos os fatos, se compromete a não praticar mais crimes, a indenizar os cofres públicos e pagar multas, né, e colaborar com a justiça. Isso já tinha acontecido antes da Lava Jato? Já tinha, mas não na escala da Lava Jato. Né? Era um pouco novidade no Brasil, essa possibilidade. No exterior já era coisa comum, nos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, a Lava Jato é que deu aquele grande impulso para esses acordos de colaboração. Tanto também dos acusados que fizeram, como também das empresas. E é bom para a empresa uma possibilidade dela dar volta por cima. A gente ouve muito, a Lava Jato destruiu as empresas, prejudicou as empresas. Não. Primeiro, quem prejudica a economia, as empresas, é a corrupção. É o cara que roubou, não o cara que combate o crime. Isso é uma coisa assim tão óbvia, mas infelizmente a gente tem que repetir no Brasil. Né? Uma coisa tão básica, né? E dois, todas essas empresas, desde o primeiro momento, tinham a possibilidade de procurar as autoridades para fazer esse acordo. Mas elas optaram, no início, por não fazer isso e resistir e mentir o quanto elas podiam. Quando elas foram procurar para fazer o acordo, isso já em 2016,
né, elas já tinham sofrido danos enormes. Exato. Reputacionais, danos até de arcar com aquelas despesas todas e perder negócios por conta da reputação. Então, quando elas foram fazer isso, né, elas já estavam numa situação mais difícil. Se tivessem, desde o primeiro minuto, admitido os erros... O buraco seria bem menor, né? Seria bem menor. Uhum. Veja, você tinha uma delas tinha um departamento dedicado a pagar suborno. Departamento só para isso. Chamavam lá com o nome Departamento de Operações Estruturadas. Ah, era esse o nome? Era esse o nome. Mas Meu então Deus. a Lava Jato mudou isso, né?